Boa noite! Chegamos no nosso segundo dia, nossa segunda etapa da jornada. Olá, vamos lá, quem tá entrando? Para começar, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, para ver como é que foi a semana. Oi, Luan, Dirceu também entrou. Mundo dos Calçados, que legal. Boa noite para todos vocês. Oi, Arlete, tá aí? Boa noite. Antes da gente iniciar a jornada de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi a semana. Então, vou aguardar um pouquinho, ver se entra mais gente, né, que tá no grupo. Aproveitando, quem ainda não tá no grupo do WhatsApp, tem o link lá, bio, para entrar. Se quiser mais detalhes, eu vou estar colocando todo o procedimento, como é que a gente está fazendo a jornada, como que você vai usar os óleos essenciais. No final, eu vou disponibilizar um PDF de toda a nossa jornada, explicando sobre cada óleo. Então, quem tiver interesse pode entrar no link da bio no grupo do WhatsApp, que vai ser bem legal. Boa noite, Fernanda. Temos algumas pessoas já aguardando, se tiver mais alguém entrando, para a gente já começar conversando. Se quiser, pode comentar aqui também, para quem já conseguiu vivenciar essa semana, compartilhar, ou fazer alguma pergunta. Boa noite, Del. Cida, né? Eu acho que eu conheço. Dayana, boa noite. Bom, quem já tá aí, vamos começar a conversar um pouquinho. Como é que foi essa vivência essa semana? Conseguiram fazer a meditação? Conseguiram perceber sua criança interior ferida? Tem alguma percepção diferente? Se sentiu mais tranquilo? Como é que foi viver essa semana um óleo essencial do amor próprio? Conseguiu melhorar a sua autoestima, né? Vamos ver. Conseguiu ressignificar, ver alguma coisa que a criança ferida já melhorou? Conseguiu perceber algo que antes você não via, né? Como é que foi a sua semana? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o Ylang Ylang, que eu passei bem batido na semana passada, que já estava dando meu tempo, e também proporcionalmente, porque geralmente a gente não fala muito sobre o óleo essencial, porque a gente vai vivenciar ele, e vocês têm que ter as suas próprias percepções, para depois a gente falar mais um pouquinho sobre ele. A gente passa a proposta dele, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais profundamente o que ele traz pra gente, em específico para a mente, para o físico, para o emocional. Para a mente, ele é um excelente regulador da adrenalina. Quando você está com muito estresse, ele vai trazer relaxamento, ele vai relaxar o sistema nervoso e vai produzir uma sensação de alegria e vai abrandar aquela sensação de ira, de ansiedade, e até muito bom para pânico, para algum caso de dar um ataque de pânico, ou também alguns medos, né? Aqueles medos reais, principalmente. Ele tem na composição, vou falar um pouquinho sobre as composições químicas e como é que elas reagem no nosso corpo também, que é o mirceno, que vai trazer essa sensação de calmaria, de tranquilidade, e é ele também que ajuda no nosso sono, que ajuda a gente a induzir o sono e é muito usado para tratamento de insônia. Como que vocês sentiram o seu sono essa semana, quem já usou? Conseguiram dormir melhor? E no corpo, ele é conhecido um equilibrador dos hormônios.
ele é um óleo feminino, inclusive é usado bastante perfumes femininos, né? Ele é bem adocicado, quem já inalou, agora quem usou deve estar... Eu adoro o aroma, não sei como vocês se sentiram, mas eu gosto muito dele. E ele é muito usado para tratamento de sistema reprodutor, principalmente o feminino, para os problemas hormonais. Ele pode ser inclusive usado para depois de uma cesárea, para dar uma tonificada no útero, para dar aquela sensação de aconchego, e tranquilizar também a mãe depois do parto, né? Para a pele, ele tem uma ação equilibradora da secreção das glândulas sebáceas, então ele é bom para acne, mas ele também faz um tratamento de hidratação, então tanto para peles oleosas como para peles secas ele é muito bom. É um ótimo rejuvenescedor também, eu já fiz cremes faciais com ele, já usei. Gosto bastante do cheiro, no final já fica como um perfume seu, né? Inclusive dá para formular perfumes com ele também, junto com alguns óleos essenciais. Nesse caso, ele é uma nota de meio, de fragrância média e vai ficar muito gostoso. Também é muito bom para o cabelo, inclusive ele dá um volume no cabelo e um brilho a mais. E a propriedade química que faz isso no cabelo é o germacremo, é a composição química que ajuda a favorecer o crescimento e o brilho nos cabelos. Na parte emocional, a gente já viu na semana passada, né? Que a gente trabalhou, que ele desperta o nosso amor próprio, a autoestima, trabalha nossas emoções e sentimentos e alivia a dor dos bloqueios emocionais. Foi justamente o que a gente trabalhou durante essa semana, que é tirar aquele bloqueio da criança interior. Tem mais 2 componentes químicos nele, que é o cariofileno e o benzoato de benzila. Os 2 trazem uma estrutura, um centramento, por isso que a gente usou ele durante essa semana para nutrir o nosso coração, né, o nosso amor próprio. E aí ele traz esses componentes, traz aquela amorosidade, aquele abraço que nutre o nosso coração. E o germacreno também, que é um dos principais componentes químicos do ylang-ylang, ele na natureza tem a função de atrair polinizadores e repelir insetos e pragas. Como a gente já tinha comentado na aula passada, é uma das funções do óleo essencial na planta, né? Essa função da planta, se a gente levar para a nossa vida, a gente pode tirar alguma lição. Porque às vezes a gente atrai para a gente alguns relacionamentos que parecem pragas, que estragam a gente, que não fazem bem para a gente, que acabam com a nossa personalidade e às vezes a gente não sabe por que a gente atrai. Então às vezes a gente tem que pensar na gente, por que a gente está atraindo isso? E aí a função na planta é que repele essas pragas. E aí vamos refletir um pouco. Será que eu que estou me colocando nesses relacionamentos, que às vezes parecem pragas, ou é o outro que tá? É a culpa do outro. Às vezes pode até ser a culpa do outro, mas isso não vai resolver nada na nossa vida, culpar o outro. Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo. Foi o que a gente fez essa semana, que a ylang-ylang nos ensinou a gente olhar para o nosso interior, para ver primeiro por que a gente está se relacionando do jeito que está relacionando, com pessoas às vezes que a gente não quer, às vezes é um relacionamento tóxico. E a gente veio tirar essa prova ali com o ylang-ylang essa semana para ressignificar a nossa criança interior e entender a gente um pouco melhor. E é o que ylang-ylang fez, fazer a gente lembrar de olhar para a gente primeiro antes de culpar as outras pessoas. E aí, como é que eu tô me cuidando? Será que eu tô me nutrindo internamente? Vamos seguir nessa caminhada agora. A gente já aprendeu como que a gente vai se nutrir e vamos seguir, né? Eu gosto de deixar uma frase, hoje vou deixar uma frase assim: nós nos comunicamos melhor com os outros quando soubermos nos comunicar com nós mesmos. Essa é a frase para fechar
a semana que passou com o Ylang Ylang, que a gente aprendeu a se comunicar com a gente, e agora, daqui para frente, a gente vai começar a entender como que a gente se comunica com as outras pessoas e por que que a gente se comunica assim. E agora que já soubemos nos comunicar com nós mesmos, vamos aprender a comunicar melhor com óleo essencial de patchouli, que vai ser essa semana que a gente vai vivenciar. Mas antes de falar do patchouli em si, eu quero falar um pouquinho sobre relacionamentos de novo. Nessa segunda etapa, a gente vai entender como que é a nossa relação com a nossa família. Quando você entra num relacionamento ou apenas está conhecendo alguém, está começando a se relacionar, o que é mais importante para você nessa relação? Você gosta de ouvir declarações apaixonadas? Ou nada é melhor do que um abraço bem gostoso? Ou as relações íntimas? O que você gosta mais na relação com seu amor? Ou de repente, dar presentinhos é uma forma de mostrar o seu amor. Nenhuma dessas formas de demonstrar afeto representa mais ou menos amor, porque cada uma delas não é mais ou menos importante, em diferentes medidas para cada um de nós. Aí cada um vai dar o que tem no momento disponível. E aí você alguma vez já se perguntou assim, por que se relacionar com o outro é tão difícil? As pessoas comprometidas geralmente reclamam, né, de divergências com o par, problemas que afetam a relação, os solteiros ficam insatisfeitos com solidão e às vezes não conseguem reconhecer os receios e as dificuldades que possuem e se entregam a alguém sem demonstrar os seus sentimentos, às vezes ficam frios. E aí entra a aromaterapia de novo para ajudar a harmonizar esses relacionamentos de forma equilibrada e transparente, trazendo discernimento, compreensão e flexibilidade nas questões afetivas. Voltamos um pouco para a semana passada, quando a gente falou dos perfis de relacionamento. Elas também influenciam não só na nossa percepção com nós mesmos, como também como nos relacionamos com os outros. Vimos lá que tem os relacionamentos afetivos que têm a independência emocional. São aquelas pessoas que não têm um relacionamento muito duradouro ou não gostam de se relacionar. Porque a gente viu que inconscientemente elas têm medo de se envolver, porque lá na infância eles vivenciaram situações que relacionar não é legal. Então elas criaram um casulo e não relacionar não é legal, então eu vou ficar onde eu tô. E o outro exemplo foi a dependência emocional, que é o caso das pessoas que se relacionam, não conseguem ficar sem relação porque elas acham que ficar sozinhas não podem, que elas não têm capacidade de ficar sozinhas, que elas não dão conta. E aí talvez você já tenha presenciado, até vivenciado, relacionamentos onde os parceiros têm baixa autoestima, alguns são inseguros, e aí tem medo de serem abandonados. Alguns podem sofrer abusos ou tanto ter abusos emocionais quanto físicos, e ainda são incapazes de terminar a relação, porque acreditam que não conseguem viver sem um companheiro. E, portanto, essas memórias são os gatilhos do inconsciente, como a gente já viu, né? E essas atitudes também podem aparecer quando adultas e podem influenciar nas nossas relações com marido, com esposa, com filho, com filha. Então é isso que a gente vai abordar hoje um pouquinho. E para isso a gente vai conhecer uma coisa muito interessante que eu quero passar para vocês, que eu gostei muito e quero passar para vocês também. Que de acordo com Chapman, quer dizer, ao longo do nosso desenvolvimento na infância, na adolescência e mesmo na vida adulta, vamos formatando uma linguagem do amor. O que é isso? Talvez você já tenha escutado sobre as 5 linguagens do amor.
elas foram observadas pelo conselheiro matrimonial Gary Chapman, que notou que as dificuldades que os casais que chegavam no seu consultório estavam ligados ao fato de cada um tinha uma linguagem particular quando o assunto era amor. Ou seja, cada um expressava seu amor de uma forma diferente. E aí o Chapman publicou um livro intitulado The Five Love Languages, que foi publicado originalmente em 1992. Quem tiver interesse, é uma sugestão de livro muito interessante para ler. E o que são essas linguagens do amor? Então, existem algumas linguagens básicas por meio dos quais o amor é compreendido e é expressado. Em resumo, isso significa que como você recebe e manifesta o amor é diferente do que da outra pessoa. Cada um tem um jeito de se expressar e demonstrar esse amor. Por isso, é bem importante a gente conhecer essas diferenças para poder entender como nos comportamos e quais são as nossas expectativas em relação aos outros. Quais são essas linguagens do amor? Vamos ver elas agora mais detalhado. Uma delas, o Chapman intitulou de palavras de afirmação. Ou seja, você gosta de dar elogios, declarações, afirmações, incentivos e palavras de afeto. E as coisas mais importantes para quem tem essa linguagem do amor é isso. É expressar o amor em palavras. Isso significa que a comunicação e o amor manifestam em frases, mensagens e por aí vai. São muito importantes para ela. Então, mandar um recadinho no WhatsApp hoje, né? Aí fala assim, amor, pode confiar em mim, eu amo estar com você, nossa, hoje foi incrível, fala sobre tudo, quer expressar tudo, quer falar de tudo. Então, essas são algumas afirmações que esse tipo de pessoa adora ouvir também, não só dizer. Então, o que ela gosta, ela também gosta de, o que ela gosta de dizer, ela também gosta de ouvir. E é assim que ela geralmente manifesta e quer receber o amor, né? E às vezes acontece de essa pessoa ter dificuldade de se relacionar com alguém que é pouco romântico, que não fala essas palavras. Então, tem dificuldade de manter um relacionamento com uma pessoa que não é igual a ela. Outra forma é através de presentes. A pessoa que segue essa linguagem manifesta o seu amor e se sente amada quando dá ou recebe alguma coisa da pessoa amada. O que importa aqui não é nem o valor financeiro, material, pode ser qualquer coisa simples. O que importa é dar um presentinho, nem que fez algo com as suas próprias mãos, ou fez um bilhetinho, uma cartinha e fez com as próprias mãos e deu com amor. Pode ser uma joia também, né? Ou pode ser uma trufa que passou na padaria e levou pro seu namorado ou para sua esposa para casa, né? Então, não importa o valor, o que ele gosta de dar é presentes. Então, essa é a outra forma de expressar o amor. Outra forma é gestos de serviço. Essas pessoas não gostam de palavras, não significa muito para elas. Elas se manifestam o amor através de gestos no dia a dia, ou seja, vai fazer algo para ajudar a pessoa, ou sente que essa pessoa amada faz o mesmo por elas, então de repente vai lá lavar a louça para a esposa, ou vai fazer as compras no supermercado, ou a esposa também faz algo que o marido precisava fazer e ela faz por ele. Então, são gestos de serviço, são algo que a pessoa faz para a pessoa amada, né? Enfim, essas ações, esses gestos de amor são manifestados através de ações. Outra linguagem é qualidade de tempo. Para essa pessoa, pouco importa qual vai ser o programa que ela vai fazer, se vai viajar, se vai
no cinema, o que importa para ela é estar junto com a pessoa. Pode sentar lá na varanda, conversar, tomar um chimarrão, o que é legal é ficar conversando com a pessoa pertinho dela. Palavras, presentes, toques, tudo isso pode até ser importante para ela também, mas o que ela mais gosta é estar pertinho e já é o suficiente. Outra linguagem é o toque físico. Para essas pessoas, as palavras, os presentes, o tempo junto pode ser até importantes também, mas por meio do toque que elas se sentem amadas. Um beijo, abraço, colo, relação sexual, carinho pelo corpo, andar de mãos dadas pela rua, isso que é importante para elas. E às vezes acontece da pessoa que não tem essa linguagem, o parceiro, se sente incomodado, porque, não, por exemplo, eu quero andar de mãos dadas com a minha namorada na rua, mas ela não tem essa linguagem, então ela se sente incomodada e às vezes não dá certo. E para elas, o corpo do parceiro é quase como um templo de adoração. E elas querem sentir que o parceiro também tem essa sensação. Tá, agora você pode estar se perguntando, eu tenho essa linguagem do amor também? Como é que eu vou descobrir qual é a minha linguagem do amor? Aí entra de novo o autoconhecimento, que é a chave para descobrir a sua linguagem do amor, ou seja, se observar. Então, durante essa semana, você vai pensar sobre os seus relacionamentos que você já teve, o que você tem, vai analisar, seja o que tem agora, o que já teve, né? E vai desvendar quando se sentiu mais ou menos amado ou amada. Vamos ter umas tarefinhas essa semana. Além disso, pensar também naquilo que você sente, teve, recebeu, o que seria importante e útil. O que você sentiu mais importante quando você estava naquela relação, ou como você está hoje? Como você se sente melhor? Quando recebe um carinho, quando recebe presentes, quando alguém faz para você, alguma coisa que você estava deixando para trás. Vai percebendo durante essa semana como que você está se sentindo. De repente, aquela relação que tinha mais sexo era mais legal. Então, você vai perceber como que você se sente melhor com o seu companheiro ou sua companheira. Como é que eu vou usar essas linguagens do amor ao meu favor? Quanto mais você se conhecer e saber o que te faz bem, o que te faz sentir amado, menos risco você correrá ao se envolver em relações que entreguem menos do que você merece. Então, se autoconhecer, se perceber, se avaliar, vai fazer você ter relacionamentos mais saudáveis. Ter o conhecimento dessas linguagens do amor, às vezes vai fazer você pensar. E às vezes as pessoas fazem isso. Eu vou procurar a pessoa que é igual a eu. Mas isso nem sempre dá certo. Porque desde que todos os membros da relação estão cientes de que o parceiro e as parceiras gostam e se esforcem para manifestar o amor, tem muito mais chance de o relacionamento dar certo. Então, se a pessoa é diferente de mim, mas eu consigo agradar ela mesmo, que eu tenho uma linguagem do amor diferente dela, o relacionamento tem muito mais chance de dar certo. E uma coisa muito importante para conseguir vivenciar e perceber também no seu companheiro é o diálogo. É essencial. Ficar esperando que a outra pessoa descubra exatamente o que você pensa e sente pode não dar certo. Então você conversa com ela. Diálogo é muito importante. E aquela frase que eu falei antes, que a comunicação é o importante para o relacionamento. Então é isso que a gente vai vivenciar essa semana, vai se perceber e vai se comunicar mais também, porque o Patchouli vai levar para isso. Depois a gente já vai ver mais
mais profundamente sobre isso. Mas você não vai assim sair perguntando, o que tu gosta, Tatá? Pode ser mais calmo, com carinho, conte a respeito do que você gosta de dar e receber, comece você, às vezes, falando sobre o que você gosta, de como você gosta de fazer isso, ouça o outro lado também, pergunte se ele não fala nada ou ela não fala nada, né? Então, enfim, conhecer a linguagem do amor faz com que o sentimento para você é mais um passo da sua jornada de autoconhecimento, porque vai proporcionar para a sua vida relacionamentos mais saudáveis e que tragam mais aquela sensação de preenchimento que só o amor leve e harmônico é capaz de trazer. E essa nossa criança interior ferida lá, que a gente viu na semana passada, que a gente já aprendeu como é que ela reage com a gente, né? Também pode interferir não só nos relacionamentos amorosos, mas também com a nossa relação com os nossos filhos. É verdade. E é muito comum os pais trazerem sua criança ferida para o relacionamento dos seus filhos. E aí a gente faz isso sem ter consciência, porque a gente não sabe que essa dinâmica existe e que a gente pode escolher algo diferente. Ou, aliás, a gente não sabia. A partir dessa jornada, a gente já sabe, né? Você já deve ter ouvido falar aquela frase assim: meus pais criaram o filho assim, meu filho também vai crescer assim. Lembra que eu falei que lá os nossos pais tinham uma vida, eles tinham seus traumas e eles deram pra gente o que a gente conseguiu, o que eles puderam dar naquele momento. Isso não quer dizer que eu não posso dar mais para os nossos filhos que eles deram. Então essa frase às vezes não vai funcionar, só porque lá nas décadas passadas funcionou, eu vou castigar meu filho. Às vezes não resolve, porque a nossa sociedade também está diferente, né? E como eu vou saber se essa criança interior está comandando o relacionamento com meu filho? Quando você perde a paciência com seu filho, briga, e às vezes até acha que ele é uma pessoa problemática, e ela é uma criança difícil, é uma forma da criança interior aparecer. Outra situação, quando você se sente culpado pela forma como você tratou seu filho, e isso geralmente acontece depois de uma briga. Então, como é que eu vou ter relacionamento melhor com meu filho? Se essa criança interior apareceu aí, como é que eu vou driblar ela, digamos assim? Conhecendo ela, me autoconhecendo já ajuda, né? Então, primeiro eu vou ter que ter consciência por que eu estou agindo assim. E aí, quando você perde a paciência, que a gente perde a paciência, às vezes, somos humanos, não somos perfeitos. Você pede desculpas. Mas eu vou pedir desculpa pro meu filho? Eu não vou ter autoridade de pai. Pelo contrário, você vai estar dando exemplo. Ou também, às vezes acontece algo inesperado, as coisas saem do seu controle, e aí você aceita o que está acontecendo de uma forma tranquila e foca na solução. É uma forma de deixar a sua criança interior ferida de lado. Você está maduro, agora você é um adulto, então você não pode se desesperar. Você tem que aceitar que isso está acontecendo e achar uma solução. Ou também, uma forma é quando você entende que o seu filho não é a extensão de você. Ele tem sua própria personalidade e ele não precisa se tornar o que você quer que ele seja. Às vezes a gente escuta assim: meu filho vai estudar para médico porque eu também sou médico. Ele tem que seguir a carreira da família. E às vezes o filho não quer isso. E ele não tem liberdade para se expressar e às vezes fica preso àquilo que os pais querem. É uma forma de expressar a sua criança interior ferida ali no filho. Quando acontece algum desentendimento na sua casa e ninguém é julgado, ninguém é xingado, acontecem desentendimentos, mas magoar as pessoas é uma forma quando a criança interior se manifesta. E não fazer isso
torna a gente pessoas mais conscientes, mais adultas, e não uma criança agindo ali no momento, né? Outra coisa é quando você confia que o seu filho vai encontrar o seu próprio caminho e você apenas está ali para orientar e estimular a independência dele, sem abandonar e permitir que ele erre, mas sem julgar e criticar. Então, essas são tudo formas de se expressar de uma forma mais amorosa com seu filho e deixar a criança ferida lá no passado. E aí, ter um bom relacionamento com sua criança interior não é ser perfeito nem ter tudo resolvido. É sim ter a capacidade de se relacionar com as pessoas que você ama sem os traumas e as questões da infância. E isso te diferencia nos comportamentos e nos relacionamentos. Depois de tudo isso, vamos entender quem que a gente vai vivenciar essa semana. Patchouli. Nomezinho um pouquinho difícil de falar, alguns falam patchouli também, mas é esse óleo essencial que a gente vai vivenciar essa semana. Mas o que ele tem a ver com relacionamentos? Com o patchouli, nós vamos olhar para nós de uma forma um pouco diferente do que a gente viu com o ylang-ylang. Lá a gente buscou entrar em contato com a nossa gratidão, nossa amorosidade e nutrir o vazio que ficou lá do relacionamento que a gente teve com nossa mãe, principalmente na nossa infância. Agora, com o patchouli, nós vamos assumir uma atitude mais adulta. Agora já somos pessoas adultas, já temos relacionamentos sérios, nós temos que agir como adultos. E ele vai fazer a gente olhar para a nossa responsabilidade sobre os nossos pensamentos, nossas atitudes, sem julgamento e culpa em relação a mim. Eu já sei que eu não tenho mais culpa, mas agora em relação aos outros também. É isso que nós vamos trabalhar com o patchouli essa semana. E vamos conhecer ele um pouquinho então. Patchouli é um arbusto da família da menta, sabe? Hortelã, ele é um arbusto nesse estilo assim. O nome botânico dele, o nome científico também às vezes é chamado, é Pogostemon cablin. Aí eu vou entrar num detalhe que às vezes fica desapercebido e as pessoas me perguntam: como é que eu vou comprar um óleo essencial? Quando você vai procurar um óleo essencial, tá escrito o nome dele aqui, patchouli. E embaixo tá escrito o nome científico dele. E às vezes as pessoas confundem com essência. Essência não vai te trazer os benefícios terapêuticos que os óleos essenciais 100% puros trazem. Essência é um aroma fabricado sinteticamente pela indústria para imitar os cheiros naturais. Ele é muito bom para aromatizar a casa, para botar um cheirinho bom na nossa roupa, nossos amaciantes e o que mais for de produto de limpeza, mas ele não traz nenhum benefício terapêutico como os óleos essenciais trazem, porque eles não são extratos naturais das plantas. Então é muito importante ficar atento a isso, que tem que estar escrito o nome e o nome científico ou botânico aqui embaixo. No caso do patchouli é o Pogostemon cablin. Todos os óleos essenciais que são puros, independente da marca, tem que ter o nome científico aqui embaixo. E também, em algum lugar, deve estar escrito 100% puro ou 100% natural. Então, é uma informação importante que muita gente às vezes me pergunta, e aí é uma forma de identificar o que é essência e o que é óleo essencial. E esse nosso patchouli aqui, ele tem um cheirinho doce, mais amadeirado, mais sensual, terroso, bem seco, intenso, quente e misterioso. Quem já tem ele aí, pode até abrir ou cheirar. Quando você for pingar uma gotinha, ele é muito turvo, ele é bem... A tampa até tá suja aqui, ó. Porque ele é bem viscoso, assim, ele é mais... Não sei dizer a palavra agora, mas é mais grosso, né? E em relação a alguns outros óleos essenciais, ele é um cheiro muito marcante,
Ele tem nota de base, se for colocar em perfume, e é muito utilizado em perfume. E ele é muito utilizado, na verdade, para isso, né? Na perfumaria natural. Bastante perfumes famosos tem patchouli, a composição química do patchouli no perfume. Quero contar um pouquinho da história do patchouli, que é bem interessante. Eu até passei, não falei nada do ylang ylang, também é bem legal, mas depois eu vou passar, quem tiver no grupo do WhatsApp, já vai ter lá todo o PDF depois da jornada, já pode, eu vou botar com mais detalhes. A história do óleo essencial de patchouli. O nome é patchouli, que provém do Hindustão e tem uma longa história de uso medicinal na Malásia e na China. Os óleos essenciais já são utilizados há muitos anos, né? Desde a época de Egito já tem registros que usavam óleos essenciais. E aí o patchouli é muito usado como medicina na Malásia, na China, na Índia e no Japão. Ele era conhecido como um antídoto contra picadas de inseto e de cobra. Ele é um repelente de insetos também. E era costume colocar folhas secas de patchouli entre as dobras dos xales indianos de Casimira. Alguém já deve ter ouvido falar, né? No período vitoriano, para proteger a mercadoria contra a traça. Então, nas lojas lá de tecidos, eles usavam o patchouli, as folhas de patchouli, para afastar as traças. Na Índia, os sachês de patchouli são muito usados para perfumar roupa de cama e afastar percevejos. Ele é um ótimo fixador de perfume, tipo oriental, que esteve muito em voga durante o movimento hippie, na década de 1960. Assim como o sândalo e o jasmim também eram muito usados. Também é utilizado como condicionador de cabelos para os rastafaris, que tem aqueles cabelos todo enroladinho. Eles acreditam que o patchouli afasta o mal e o negativo. E aí esse movimento também, Hare Krishna, foi muito responsável para difundir o aroma de patchouli, porque eles acreditavam que o deus Krishna deles habitava no patchouli. Apesar da associação comum com estilos de vida alternativos, o patchouli tem uma vasta utilização na indústria moderna. Ele é muito usado hoje. Faz parte de cerca de 1/3 dos perfumes produzidos atualmente, sendo mais da metade no caso de perfumes masculinos. O ylang ylang, como já falei, é mais utilizado em perfumes femininos e o patchouli em masculinos. É também um importante componente do incenso produzido na Ásia Oriental. Muito utilizado também para toalhas de papel, detergente, sabão de lavar roupa, aromatizantes e de ambiente e de automóvel. Então, o patchouli já está na nossa vida há muito tempo. Isso com produtos mais naturais, né? Mas ele não se limita só, hoje em dia, a isso. O patchouli possui um efeito equilibrador nas emoções, pois ele ajuda a conectar a energia da terra, trazendo firmeza, por isso que ele é muito usado na aromaterapia. Os benefícios emocionais do patchouli, ele é muito usado na depressão e nos medos, porque ele melhora o humor, promove relaxamento na maioria das pessoas. Ao inalar o óleo essencial de patchouli, há um estímulo de liberação de hormônios do prazer, como a serotonina e a dopamina. E os sentimentos de ansiedade, raiva e tristeza são amenizados. Ele quebra padrões de comportamento do passado. É o que exatamente a gente está trabalhando. Então, é um ótimo óleo para trabalhar relacionamentos, porque a gente vai quebrar padrões do passado e deixar essa criança ferida para lá, né? Ele aumenta a concentração mental, promove a ação, elimina a preguiça. É muito usado como estimulante também, assim, para ter mais energia, né? Enraiza e fortalece a vontade de viver. O
partir de que ele diminui a depressão e os medos, já traz mais vontade de viver, né? Ele ajuda a estabelecer limites, que é uma parte muito importante no relacionamento, que a gente já vai ver um pouquinho mais pra frente, em mais detalhes. Ele também é considerado afrodisíaco, porque ele quebra padrões negativos de comportamento, trazendo mais vitalidade e sensualidade. Na parte física, ele acelera muito a cicatrização de cortes e feridas e também o desaparecimento de feridas, de cicatrizes de feridas. É igualmente eficaz na eliminação de marcas deixadas por furúnculos, por acnes, às vezes no rosto, varíola e sarampo, aqueles buraquinhos que fica assim. Também ajuda na produção de glóbulos vermelhos, melhora a circulação e a oxigenação dos órgãos e das células do corpo. Ótimo para circulação, então aquelas pernas cansadas, faz um creme, passa o óleo de patchouli, vai ajudar na cicatrização. Tem outros óleos bons para isso também, melhores ainda, mas patchouli também ajuda. Ele também pode ser um controlador de apetite, que automaticamente pode ajudar na redução de peso. Também é benéfico em casos de diarreia, mas aí você não vai tomar o óleo essencial, né? Tem outras formas de utilizar, que não vem ao caso agora. Talvez se fizer uma sinergia com cacau, bergamota e com o patchouli, ele vai ajudar a moderar o apetite. É uma forma de a gente utilizar, mas aí você vai inalar, né? Não vai tomar, porque quando fala em reduzir apetite, às vezes pensa assim que tem que ingerir, né? Mas não é bem assim. Ele traz uma tonificação para o corpo também, ele otimiza as funções metabólicas, como a absorção de nutrientes. Ele promove a excreção adequada e regula as secreções endócrinas e de hormônios. Tonifica o sistema nervoso, se tornando mais alerta e ativo. Por isso que é usado para trazer disposição, né? Também ajuda no sistema imunológico, proteger a gente também. Para a pele, ele é considerado um regenerador de tecidos, de cicatrização, como já falei, né? E também alivia a inflamação. Trata aquela pele áspera e rachada, que às vezes tem nos calcanhares, né? Também pode proporcionar alguma melhora em casos de acne, eczema, infecções por fungo, distúrbios do couro cabeludo, dermatites inflamatórias, psoríase e outros problemas de pele. Tem óleos muito melhores para esses problemas de pele, mas ele também ajuda nessa parte. Entrando na composição química mais a fundo, o principal componente químico dele são os sesquiterpenos. São termos técnicos, mas só para a gente ter um nome aqui para poder explicar por que ele age do jeito que age. Por causa dessa composição química, ele tem a capacidade de trazer tranquilidade e reflexão. O patchouli vai fazer você refletir sobre suas atitudes, seus comportamentos, pensamentos e ações do dia a dia. Isso que a gente vai usar ele nessa jornada. Ele nos leva a olhar para a nossa responsabilidade. Lembra que agora a gente é adulto, a gente vai ter responsabilidade sobre nossos atos, sobre os nossos pensamentos e atitudes, mas sem julgamento e culpa. Ele vai vir com uma forma muito amorosa, ele não vai dizer assim, agora eu sou responsável por tudo e dane-se o que passou. Com o patchouli, a gente vai assumir essa atitude mais adulta, vamos assumir nossa responsabilidade, vamos olhar para os nossos relacionamentos que temos hoje com nosso marido, esposa, namorado, namorada e até mesmo com os nossos filhos e perceber se temos atitudes baseadas em preencher algum vazio ou já somos adultos e somos responsáveis pelo que fazemos.
Quando a gente aprende a compreender a noção de limites e respeitar o ritmo de cada pessoa, viu, que a gente viu lá com as linguagens do amor, que cada um vive o amor de um jeito, vai ajudar a dizer não de forma respeitosa. E o Pacioli vai trazer isso para nós. Quando a gente for para dizer não, ele vai incentivar a gente a dizer não. Então, esse é o meu limite até que eu cheguei, daqui para frente você não me invade mais. Isso vai fazer com que, se você quiser controlar o outro, quer tornar o outro como gostaria que você fosse, aí ele vai ajudar a controlar, se de repente você tem esse comportamento. Ele vai ser importante tanto para quem ultrapassa limites ou para quem que se sente invadido, né? Quem permite ser invadido. E o Pacioli vai estimular a comunicação. Lembra que o diálogo é o importante para uma relação, então ele é perfeito para os relacionamentos e para essa etapa da nossa jornada. Ele vai trabalhar o nosso chakra laríngeo, da garganta, que é a nossa expressão, é onde a gente tem a nossa comunicação e como que a gente se comunica com o outro. Vai ajudar a falar o não amadurecido com sabedoria, nos instiga a falar sim quando a gente deseja dizer sim, não quando a gente está dizendo sim porque o outro está me manipulando ou está exigindo ou algo nesse sentido. Então, eu vou saber falar não na hora certa e sim na hora certa. E aí, com esse movimento de colocar limite nas relações, a gente vai começar a se empoderar cada vez mais e evitar situações de dependência afetiva e até financeira. Ele vai trabalhar nossa individualidade, mas respeitando o ritmo do outro. Vai ajudar a gente a perceber também o limite do outro. Essa é a nossa proposta dessa semana com Pacioli. Como é que nós vamos trabalhar com o Pacioli essa semana? Acho que eu não falei na semana passada, mas tem várias formas da gente utilizar uma terapia. Uma delas, principal, é pela inalação. E a inalação pode ser feita através de um colar difusor pessoal, através de uma fita ou um algodão que você pinga a gotinha. Tem outras formas também. Essa é uma forma que é um difusor de ambiente que você põe na tomada, põe um pouquinho de água, pinga algumas gotinhas e coloca na tomada e deixa no ambiente. Ele tem um limite de tamanho do ambiente e tem os outros que é os difusores ultrassônicos, que também são umidificadores, alguns, que aí ele tem uma capacidade para um ambiente maior. Então, essas são as formas que a gente pode utilizar inalando. Outra forma é o uso tópico, que a gente vai passar com creme na pele, sempre diluído. Nunca use óleo essencial puro na pele. Alguns são muito irritantes, podem até provocar alergias. Então, sempre diluir. Se não souber, peça ajuda, procure alguém que possa te orientar. Mas a internet está aí, ajuda, às vezes não tanto, mas o mais importante é sempre usar diluído e não direto na pele. E aí essa semana a gente vai usar para vivenciar o Pacioli. Se você tiver, pode usar o colar e pingar uma ou duas gotinhas, uma já é o suficiente. Durante essa semana, de manhã, usa o colar, durante a manhã, ou durante o dia vai amenizando o aroma, pode usar durante o dia todo, não tem problema nenhum. Mas o essencial é que, no máximo, meia hora já é o suficiente do colar. Se você for fazer a inalação consciente com a fita ou um algodão, 5 minutos já é o suficiente. Então, de manhã, antes de sair, bota um pinguinho no algodão, faz a sua inalação consciente, faz algumas 3, 4, 5 respirações profundas, já vai ser o suficiente para aquele dia. Essa é uma forma que a gente vai usar agora pela inalação, que vai trazendo os benefícios para nós durante essa semana. A outra forma é através do uso tópico com creme. Você vai pegar um creme ou um óleo vegetal,
creme não é aquele creme que você compra lá na farmácia ou creme que você tenha. Sempre tem que ser um creme neutro, sem perfume, de preferência sem nenhum produto químico, que tem os cremes normais que a gente compra, né? Porque a química do creme interfere na química do óleo essencial. Então, às vezes, você não sabe nem que você está colocando na pele e pode provocar alergia. Quando falo creme, é creme neutro, que se compra em lojas especializadas, ou um óleo vegetal que você tem em casa, como eu já falei na semana passada, o óleo de coco, é muito bom, que é bem acessível, você compra até no supermercado, né? E o óleo de azeite de oliva, só não vai usar óleo de soja, esse não é muito indicado. Óleo de girassol ainda pode ser, mas aí óleo de coco, óleo de amêndoas, azeite de oliva. Azeite de oliva não é muito bom porque ele tem um cheiro forte, então você não vai prejudicar o cheiro, o aroma do óleo essencial, mas vai interferir no seu aroma mesmo, no paladar que você vai inalar e não vai ser muito gostoso. Então, o ideal é óleo de amêndoa doce, também é fácil de encontrar na farmácia, é um preço acessível. Então, essas são as formas de você diluir o óleo essencial. E aí, nesses 30 gramas, ou se for usar óleo de coco, por exemplo, óleo líquido, né, vegetal, pode ser umas 3 colheres e coloca no máximo 5 gotas de óleo essencial de patchouli. E aí, durante essa semana, o que for melhor para você, no período da manhã ou à noite, que você tirar um tempinho para ti, você vai massagear, passar na mão e massagear o seu chakra da garganta, a garganta onde vai expressar, onde é a sua comunicação. Então é essa parte que a gente vai trabalhar essa semana com o óleo de patchouli, para a gente se comunicar melhor, se expressar melhor nos nossos relacionamentos com os nossos maridos, esposas, namorado, namorada, filhos também. Importante ter comunicação boa com os filhos, né? E é isso que eu tinha para passar para hoje. Encerramos nossa segunda etapa para hoje. Espero que tenham boas vivências. E se quiser perguntar alguma coisa no chat aí, fica à vontade. Eu tô vendo gente conhecida ali, Bruno, Fernando, Gabriel, meu filhão, assistindo um pouquinho também. Fico muito feliz passar esse conhecimento para as pessoas e a live vai ficar gravada. Então, quem não conseguiu assistir, pode ir lá no Instagram depois, vai estar lá no meu feed a live de hoje. Um abração a todos. Beijos aromáticos e até a próxima semana. A gente se vê na terceira etapa. Tchau!